Básica. Esse é o nosso endereço de hoje. Nós estamos conversando aqui no Gran Curso Online sobre conhecimentos pedagógicos e o assunto desse vídeo, esse é o nosso segundo vídeo, é sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, a DCN de número 4 de 2010, tá bom? Nós já conversamos no primeiro vídeo sobre os aspectos principais dessa DCN, sobre do que ela trata, princípios, fundamentos, objetivos, a escola de qualidade social. E a gente volta agora para falar do planejamento dessa escola de qualidade social. A gente falou o que é ser uma escola de qualidade social? É ser uma escola que diminui os índices de evasão, retenção e distorção, garante a aprendizagem dos alunos, tem pleno acesso e permanência dos alunos com sucesso, porque o centro do processo de aprendizagem lá é o aluno. A centralidade do processo é o aluno. Beleza? E aí a gente mostrou os requisitos para que isso aconteça. Quais são os requisitos? Repensar tempos e espaços, reorganizar os conteúdos, os currículos, pensando numa base que seja mais próximo do aluno, pensar em infraestrutura e currículo, professores bem capacitados, todo o corpo de trabalho que tenha formação ligada a essa ideia, uma construção de PPP participativo com gosto nas aprendizagens e nas avaliações dessas aprendizagens. Esses são os requisitos para que ela aconteça. E o planejamento dessa escola, como que ele deve acontecer? Dá uma olhada lá, temos 4 tópicos ligados a esse planejamento. Os princípios e as finalidades da educação. Na hora de planejar uma escola de qualidade social, eu preciso pensar nisso. E aí uma das ideias que nos ajudam foi a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Esse IDEB, senhores, ele nasceu, não foi para ficar comparando escolas não, né? Olha para mim aqui, ó. Quando nasceu o IDEB é um índice. Esse número nasce para que eu saiba como é que está a minha escola, para eu fazer meu planejamento mais pontual em algumas áreas ou em outras. Saber onde eu preciso enriquecer o currículo ou onde eu posso empobrecê-lo. Esse cuidado foi o cuidado que o IDEB teve. Só que a comunidade, a sociedade e a mídia adora fazer comparações. E aí começaram a comparar uma escola com outra. Ah, o IDEB dessa é alta, o IDEB dessa é baixa. E o Jornal Nacional, uns 2 anos atrás, fez uma reportagem ridícula. Ele viajava pelos estados brasileiros mostrando as melhores e as piores escolas pelo IDEB. Aquilo é muito complicado, senhores. Eu já fui gestor de escola e a gente sabe que dependendo das estruturas que você tem, da comunidade que você atende, o seu IDEB ou vai ser muito alto ou vai ser muito baixo. E é uma consideração que precisa acontecer. Talvez aquele diretor lá do IDEB baixo, se tivesse na escola do IDEB alto, ia conseguir fazer muito mais do que aquele diretor que está lá. E se fosse o inverso, o diretor de um IDEB muito alto talvez não fizesse a diferença. Então essa consideração é importante fazer, porque o IDEB não nasce para comparações. As avaliações de larga escala não nascem para comparações. Elas nascem para identificar, para serem diagnóstico do trabalho da própria escola. Tá bom? Então vamos lá. Para planejar, eu preciso me basear nos princípios e finalidades da educação, utilizando como ideia aí o IDEB. Ele é bem importante. Tem que entender a relevância do projeto político-pedagógico. Essa relevância do projeto político-pedagógico é entender que ele é construído coletivamente, que ele é importante, que precisa ser usado, é a Bíblia da escola, nasce no ambiente de conflitos para a resolução dos problemas, é parte integrante do processo escolar. Beleza? Então, esse PPP precisa ser valorizado. Precisa entender também como critério a riqueza da valorização das diferenças, entender que os nossos alunos não são iguais, a nossa escola não é igual, é a ideia da diversidade que a gente tem várias vezes pontuado. E além do mais, preciso lembrar que existem padrões mínimos de qualidade. Esses padrões mínimos de qualidade se baseiam na ideia do CAQ, do custo aluno qualidade inicial. O que é isso, Carlinhos? É o quanto eu invisto de dinheiro em um aluno, tá bom? Essa descrição de quanto deve ser foi descrita inicialmente pela OCDE, tá bom? Pela Organização dos Países, né? É uma organização internacional. E ela diz que o investimento em aluno deve ser de aproximadamente $4.500 anuais. O Brasil hoje investe aproximadamente $1.500. Esse investimento acaba que nem todo chega à educação, mas se chegasse a gente já teria uma boa verba. Mesmo assim, estaria aquém daquilo que se espera, que é 1/3, a gente está a 1/3 do valor que a OCDE diz que seria o ideal para aplicar. Existem países que hoje investem $10.000 por aluno por ano. Beleza? Relação ao aluno.
A diferença disso? Qualidade de educação ao final do processo. Beleza? Mas a gente precisa entender que mesmo sendo pouco, existe investimento hoje? Sim, existe. E se existe um investimento em dinheiro, esse investimento precisa se traduzir em um padrão mínimo de qualidade. Não dá para se esquivar disso, tá bom? Vamos em frente. Olha para mim. Educação integral. A educação integral, ela progressivamente deve acontecer em todas as nossas escolas. Como assim, Carlinhos? A educação integral tem uma diferença. Eu vou colocar aqui na tela para te explicar, porque só falando não vai adiantar não. Vamos lá. Existe educação integral e educação em tempo integral. Essa aqui, ó, é a ampliação do tempo na escola. Essa aqui é a ampliação das oportunidades de aprendizagem. Como assim, Carlinhos? Aqui eu não penso só no cognitivo, eu penso no cognitivo, no psicomotor, penso no campo afetivo, penso no campo social. Aqui eu amplio o tempo, isso facilita com que eu pense nessas coisas. Mas não necessariamente as nossas escolas todas vão ter tempo integral. A grande maioria vai ter que ofertar educação integral, aumentando as oportunidades de aprendizagem em todos esses campos. Beleza? Cada vez mais eu quero ter as duas coisas juntas. Eu quero ter educação integral e educação em tempo integral. E quais são os requisitos para que a gente consiga fazer isso? Olha lá, para que eu consiga ter uma educação integral tão idealizada, eu preciso melhorar. Então, preciso ter o quê? Preciso ter creches e ter escolas que possuam condições de infraestrutura e equipamentos adequados. Então, preciso ter infraestrutura, é a primeira coisa. As nossas escolas superlotadas, não dá para ficar pensando que dá para fazer educação integral, considerando a diversidade de cada aluno, as suas peculiaridades. Eu preciso de espaços físicos melhores. Eu preciso também de profissionais que sejam cada vez mais bem informados e atuem numa carga horária que é a melhor. Qual é a melhor carga horária? Carga horária de 40 horas. Porque assim eu consigo me dedicar por mais tempo, aí a gente está falando aqui de dedicação mesmo, de dedicação ao trabalho naquele espaço, naquela escola. Eu preciso ainda ter uma relação adequada entre o número de alunos e professores, né? Porque não dá para fazer educação integral atendendo 45 alunos no turma. Eu preciso, então, pensar num número aí que seja um número interessante para professores e para alunos. E ainda ter apoio, né? Apoio de todas as outras pessoas que atuam na escola. Corpo técnico, corpo administrativo, todos eles devem colaborar para uma educação integral. Essa educação integral ela é bem pertinente quando eu falo de parcerias. Aqui no DF, a gente teve um projeto chamado de Cidade Escola Candanga, em Braslândia, que trazia a consideração da educação integral numa região inteira. E isso foi bem interessante, senhores. Muitas parcerias foram feitas, muita coisa aconteceu. Mesmo com não tendo todos esses insumos, muita coisa conseguiu acontecer por lá. Tá bom? Vamos lá. Falando de educação integral, deixa eu já falar logo de tempo escolar. O tempo escolar ele pode ser de dois tipos, ou tempo parcial ou tempo integral. O tempo parcial tem de dois tipos, ou diurno, que é o matutino e vespertino, ou tempo parcial noturno, ou ainda o tempo integral, que pode ser também de dois tipos. Turno e contraturno, ou turno único. Turno e contraturno, geralmente aqui no DF é atendimento de 10 horas, tá bom? Atende matutino e vespertino. E o turno único, aquele turno que é estendido, é o atendimento aqui no DF em 7 horas. O aluno passa um período inteiro. Aqui existe uma interrupção, né, entre um espaço e outro. Tá bom? E para que esse tempo na escola seja valorizado e que o aluno consiga trabalhar da melhor forma possível, eu preciso construir o currículo. Senhores, olha para mim aqui. O que é currículo? O que é currículo, gente? O que é currículo? Isso mesmo. É o conjunto das experiências
que o aluno vai ter na escola, contato na escola. É isso mesmo. É aquilo que ele consegue aprender na escola, é aquilo que a gente oferta a ele na escola, são um conjunto das experiências. Esse currículo, ele não pode ser apenas um rito, um ato burocrático a sua construção, não pode ser apenas uma coisa paulatina que vai acontecendo sem nenhuma preocupação com quem é o aluno ou quem é a escola. Eu preciso me preocupar, então, em construir um currículo vivo, pontual, um currículo real que traga os anseios e as necessidades daquela comunidade. Ele não pode ser apenas um rito burocrático, tá bom? Então dá uma olhada aí, ó. Eu preciso superar a ideia de ser apenas uma formalidade, ele não pode ser um aspecto burocrático. Então eu preciso, então, construir um currículo que seja baseado e oriente a organização do trabalho escolar. Esse currículo e o PPP devem sempre constituir uma organização do trabalho pedagógico, uma OTP, tá bom? Esse currículo, eu vou ter que pensar em algumas formas para ele se organizar. Então, ele vai ter que respeitar o conjunto de valores e de práticas que a escola vai ter que difundir os valores de interesse social, dos direitos e deveres do cidadão, do respeito comum e da ordem democrática. Essa é a descrição que a própria LDB trouxe. Tem que ser um documento flexível e variável, porque os anseios se moldam com o tempo, né? Mudam. Mas tem que ser também um documento contextualizado, aberto, que descreva o processo do aluno, que descreva o seu percurso formativo. Essa descrição é estritamente necessária para que a gente consiga ter um currículo vivo. Esse currículo tem que ser vivo. Se não for vivo, esse é um termo que a gente usa, né? Currículo vivo, projeto pedagógico vivo, é aquele que realmente é um currículo real, aquele que é pensado, planejado e está bem próximo da realidade dos nossos alunos. Tá bom? O que eu preciso ter dentro desses currículos? Aí é uma coisa bem engraçada. O currículo, ele consegue constituir-se como documento da escola, mas eu preciso garantir dentro dele que o aluno tenha acesso e tenha os seus direitos de aprendizagem descritos. Para que isso consiga aparecer, eu tenho que descrever e fazer uma relação entre o que é espaço físico, o que é espaço curricular, qual a forma de trabalho que aquela escola vai ter, se vai ser disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Precisa, então, desenvolver as atividades de forma que a transversalidade aconteça. Sejam eleitos, então, eixos de trabalho que são primordiais. O currículo do Distrito Federal, o currículo da educação básica aqui do Distrito Federal, elegeu eixos transversais. Elegeu formas de organização do espaço físico, do espaço curricular. O currículo do DF hoje, aquele case com 8 livrinhos, é um modelo para o resto do país de currículo. Então, o currículo que na prova, né, trouxe assim no edital, o currículo em movimento, foi a constituição dele, né, é um currículo bem avaliado por todo o país. E ele já levou em consideração as DCNs, por isso, então, ele já se enquadra nesse processo aqui. Tá bom? Vamos dar uma olhada lá o que tem que ser assegurado nos currículos. Eu tenho que ter concepção e organização do espaço físico e curricular. Então, preciso relacionar o que eu tenho de currículo e o que eu tenho dentro da escola. Preciso ampliar e diversificar os tempos e espaços. A gente já havia falado, né, sobre essa ideia de ressignificação de tempos e espaços. Precisa, então, ampliá-los e diversificá-los. A escola precisa escolher uma abordagem didático-pedagógica, se vai ser disciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar ou transdisciplinar. Levando em consideração, senhores, a DCN ela defende que as escolas tenham uma abordagem interdisciplinar, beleza? Essa é a que ela defende. Ela diz, pode escolher qualquer uma, mas a que a gente defende é a interdisciplinar, tá bom? Tem que ter eixos temáticos, então são os eixos transversais, né? Tem que ter estímulo à criação de novos métodos de trabalho, uma rede de aprendizagem onde todos sejam corresponsáveis por isso, e a dimensão didática de trabalho é que haja transversalidade. Então, se eu tenho eixos temáticos e o trabalho interdisciplinar, estou garantindo a transversalidade. Tá bom? E aí, quando eu for planejar, vou ter que seguir essa lógica aqui. Todo planejamento, ó, planejamento de aula, vamos sair daqui, ele precisa respeitar o planejamento anual da escola, precisa respeitar o plano de ensino do ano ou da série, que precisa estar contemplado dentro do currículo. Esse currículo foi construído com base no PPP da escola e do seu regimento.
Esse regimento e o projeto político pedagógico são construídos com base nas DCNs, que são normas que nascem da LDB. Estão vendo essa relação? Então, a LDB tem que ser respeitada, as DCNs têm que ser respeitadas, o PPP, o regimento e o currículo, quando o professor for fazer os seus planejamentos. Porque a gente precisa, então, considerar os normativos legais. O professor, então, precisa pensar em todo mundo, pensar em LDB, pensar em DCN, PPP, regimento e currículo. Tá bom? Só é um esqueminha rápido aí para você não se perder. E aí, o currículo se dividiu em duas partes. Se dividiu em base comum e em parte diversificada. Então, vamos lá que eu vou fazer uma divisãozinha aqui numa tela branca. O nosso currículo, gente, ele é assim, ó. O currículo das escolas, ele deve se constituir em dois pedaços. Em uma base comum e uma parte diversificada. Essa divisão existe para quê, gente? Isso mesmo, essa divisão ela é meramente didática. Por quê? Porque uma complementa a outra. Uma parte complementa a outra. A base comum, ela é complementada pela base diversificada, que é complementada pela base comum. Então, as duas são indissociáveis. Não há que se falar que eu vou trabalhar apenas com uma coisa e não com outra, tá bom? Então, essa ideia é porque elas são indissociáveis. Tá legal? Quem é a base comum? É o trabalho com algumas coisas que são bem tranquilas, as áreas do conhecimento. A área do conhecimento das linguagens. A área do conhecimento da matemática. A área do conhecimento das ciências naturais. E a área do conhecimento das ciências humanas. São ciências sociais. Tá bom? Vamos lá então. Quem é que compõe essas partes aqui? Vamos botar aqui outra cor. O campo das linguagens. Quem é que compõe? Quem são as disciplinas que compõem o campo da linguagem, gente? Isso mesmo. A língua portuguesa é o primeiro deles. Depois eu tenho o ensino de artes, o ensino também de educação física. Matemática é a própria matemática. As ciências naturais, ou serão ciências naturais no ensino fundamental nos iniciais, ou serão biologia, química e física no ensino médio. E as ciências humanas? Elas são lá no ensino fundamental. História, geografia e ensino religioso. No ensino médio são história, geografia, sociologia e filosofia. Beleza? Tá faltando alguma coisa aí, gente? Acho que não, né? Acho que não. E na parte diversificada, aí a gente tem a língua estrangeira moderna e os projetos interdisciplinares. Então vamos lá. Língua portuguesa. Tem algo de essencial, gente, assim, de diferente que está descrito na LDB ou nas DCNs? Tem. Tem o que, Carlinhos? Vamos lá, deixa eu mudar aqui a cor de novo, a gente vai deixar bem pintado esse aqui agora. O ensino deve ser feito em língua materna. Até na língua portuguesa que deve ser exercido. Com única exceção as escolas bilíngues, que são as escolas indígenas. Então, todos nós temos que ter aula de língua portuguesa, entender como ela funciona? Sim, todos nós. Tá bom? O ensino de artes, ele deve desenvolver-se as várias vertentes da arte. Quais são as várias vertentes da arte? As artes plásticas, que são chamadas de artes visuais, né? Deixa eu apagar aqui e escrever visuais, que é melhor. Cênicas, artes cênicas e a dança. Tá bom? A educação física, ela é obrigatória. A oferta.
Mas tem aluno que é facultativo? Sim, tem alguns alunos que são facultativos. Quem são os alunos que são facultativos? Olha para mim. Os velhos. Quem é velho, Carlos? Os maiores de 30 anos, tá bom? Esses têm prática facultativa da educação física. Os que já fazem educação física em casa. Quem é que já faz educação física em casa? Isso, aquele que tem prole. Quem tem filho também está dispensado da prática da educação física. Aquele que trabalha e faz educação física no trabalho. Quem é? O conscrito, o recruta, né? Ele também não precisa fazer educação física na escola, na prática, né? E quem trabalha por mais de 6 horas. E ainda quem está doente. Está doente não precisa fazer também não. É o rol do decreto, de um decreto antigo que tem. É o diabético, o cardiopata, que tem câncer, essas doenças que podem impossibilitar a prática da educação física, ok? Então, tem que tomar esse cuidado. E aí, senhores, eu quero só lembrar que música não é componente. Música é conteúdo. Conteúdo obrigatório. Vai ser trabalhado onde? Em todas as áreas, não só em artes. Tá bom? As ciências naturais baseiam-se na ideia do eu, do ser, do meio e da tecnologia, tá bom? E nos anos iniciais e finais as ciências naturais, e no ensino médio a biologia, química e física. As ciências humanas têm como característica também serem diferentes, nos anos iniciais e finais a história, a geografia e o ensino religioso, que é algo ligado só ao ensino fundamental. É de oferta o quê? Obrigatória. O Estado tem que ofertar. Caso alguém queira, porque a matrícula é facultativa. Beleza? Essa é a relação. Lá no ensino médio, nós vamos ter História, Geografia e a adesão de 2 disciplinas em todo o ensino médio. Não é só um pedaço, não. Todo ele tem que ter filosofia e sociologia, não é apenas uma disciplina, não, tá bom? Uma ou outra em um ano ou outro, não. Língua estrangeira moderna, ela aparece a partir de quando? Isso mesmo, a partir do 6º ano. Então, vamos lá. No ensino fundamental, eu tenho uma língua estrangeira moderna, que é escolhida pela comunidade. E quem é que... E qual é a preferência? Então, preferencialmente vai ser qual língua? Isso mesmo, preferencialmente o espanhol. Depois, língua estrangeira moderna, nós vamos ter também no ensino médio. Aí vão ser quantas? 2. Uma, 2. Uma, igualzinho, escolhida pela comunidade. Escolhida. E a segunda, de oferta obrigatória. E matrícula facultativa. Quem é essa? Isso mesmo, é o espanhol. Beleza? Então, para o ensino fundamental só tem uma. Quem escolhe a comunidade, preferencialmente será o espanhol. No ensino médio posso ter até 2. Uma escolhida pela comunidade e outra que é de matrícula facultativa dos alunos, que é o espanhol. E os projetos interdisciplinares ocupam 20% da carga anual. Beleza? Esse aqui, gente, é o quadro de divisão da base comum e da parte diversificada. Beleza? Então, grava ele aí, depois a gente agora vai voltar para falar um pouquinho sobre texto, isso aí, ó. Olha que legal. Quem é a base comum? É o conhecimento científico e tecnológico no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, no trabalho desportivo e corporal, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania e nos movimentos sociais. É entender o mundo como... É entender... Oxê. Volta. Caneta. Espera aí, gente, é muita tecnologia para mim, tá? Daqui a pouco eu aprendo a mexer aqui, tá, gente? Parem.
Base comum, então, é entender o mundo como um todo, tá bom? E aí eu vou entender as peculiaridades do mundo que a gente tem. E aí a gente tem aqui agora ainda, quem é essa base comum, tá bom? Essa base comum é a língua portuguesa, a gente falou, né? O ensino vai ser em língua portuguesa no Brasil, salvo as escolas bilíngues. A matemática, o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social, especialmente do Brasil, incluindo o estudo da história e das culturas afro-brasileira e indígena. É as ciências naturais e as ciências humanas. A arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo a música, que é conteúdo obrigatório, e a educação física e o ensino religioso. Beleza? O ensino religioso só para o ensino fundamental. E aí lembrando que é de oferta obrigatória, matrícula facultativa. Tá bom? Segue o bonde. Parte diversificada. Ela enriquece, complementa a base nacional comum, prevê os estudos e favorece aquilo que é regional, para entender as características regionais daquele estado, o trabalho com o que acontece lá. Tá bom? E aí, vamos lá. Qual é a composição dessa parte diversificada? Uma língua estrangeira moderna, a língua espanhola. Temas relativos ao transporte, ao meio ambiente, condições de direitos do idoso. 20% da carga horária anual será para programas e projetos disciplinares. E o trabalho interdisciplinar deve estar baseado na ideia de trânsito, meio ambiente, condições e direitos do idoso. Essa é a parte diversificada. Beleza? Essa organização da educação básica, a gente vai seguir em frente, a gente já até conversou um pouquinho, né? As etapas e as modalidades devem se estruturar de forma orgânica, sequencial e articulada. O que é orgânica? É atendidas a observadas as especificidades e diferenças de cada sistema. O que é ser sequencial? É compreender que os processos educativos acompanham as exigências da aprendizagem definidas em cada etapa num percurso contínuo e progressivo. E articular é articular o que é orgânico e sequencial. Olha para mim. O mais importante desse vídeo que a gente acaba de gravar de DCN é o currículo, a constituição do currículo, que precisa ter no currículo a sua base nacional e a parte diversificada. Você precisa entender essas considerações. Se for necessário, volte, faça a leitura novamente, faça a visualização novamente do vídeo e se tiver dúvidas, envie para que a gente possa trabalhar com essas dúvidas aqui e aí a gente te responde isso pelo chat, pelo fórum de dúvidas, tá bom? Um forte abraço, gente. Tchau, tchau.